Olá, bom dia a todos que estiverem assistindo a este vídeo. Hoje eu trarei duas resoluções de questões importantíssimas para o nosso entendimento da geometria analítica. Todas elas estarão transcritas aqui à medida que vocês acompanhem a resolução. E a primeira, como vocês podem ver, está pedindo a equação da mediatriz do segmento formado pelos vértices dessas duas equações que vocês podem ver no quadro e também na descrição. O que é importante a gente saber aqui, de início, é você localizar os vértices. Na geometria analítica, nós temos que ter muito cuidado para não confundir conceitos. É claro que a gente tem que separar o que é da função quadrática, o que é da parábola da função quadrática e o que é da parábola da geometria analítica, que a gente vê como lugar geométrico. A parábola da função quadrática, ela apresenta um eixo de simetria vertical, e somente esse modelo é aceitável na função quadrática. Na geometria analítica, respeitando a parábola como lugar geométrico, ela aceita tanto o eixo de simetria vertical, tanto o eixo de simetria horizontal. E isso será mostrado para nós na medida que nós percebemos e analisamos as equações. Então, prestemos bem atenção aqui. Essas duas equações, a gente já de cara percebe que são de eixo de simetria vertical. Então, pela posição aonde o y está e aonde o x está. Então, vocês podem utilizar nesse sentido essa famosa equação de reconhecimento da parábola, que é dada aqui, ela é bem pequenininha. Eu só não estou utilizando ela na resolução dessa questão porque ficaria um pouco grande e menos prático, mas vocês podem utilizá-la e além, é claro, de achar os vértices, que é o que nós desejamos neste momento, vocês achariam o parâmetro da parábola. Então, o primeiro agora para nós focarmos é acharmos o vértice. Como eu optei pela resolução com as fórmulas dos vértices, acompanhemos aqui então o que nós devemos fazer de início nessa questão. Temos aqui essa primeira dada em azul. Y é igual a x ao quadrado mais 2x. Já coloquei o delta aqui. Por quê? O delta é utilizado na fórmula do y vértice. A do x vértice a gente sabe que é menos b sobre 2a. Aqui o b ele é 2. Menos b, menos 2 sobre 2a, que no caso do x, o a é 1. Então, menos 2 sobre 2, o nosso x vértice é igual a menos 1. O y vértice seria menos delta sobre 4a. O menos delta, nesse caso, seria menos 4. Menos 4 sobre 4a, que seria 4, nós temos menos 1. Então, o x vértice e y vértice, nós formamos esse par ordenado aqui. Agora, da nossa equação rosinha, a gente tem o quê? Delta 36. Primeiro, achando x vértice menos b sobre 2a, nós encontramos menos 6 sobre menos 2, alcançando aí o nosso valor igual a 3. No caso do y vértice, menos delta, menos 36 sobre 4a, que seria menos 4. Nós então temos o valor de 9. Fazendo aqui rapidamente, vocês podem conferir os cálculos nos seus cadernos. Então aqui, como par ordenado, nós temos 3, 9, formado aqui. Certo? Encontrando então cada vértice dessas duas equações correspondentes a parábolas, nós vamos para o segundo passo da nossa questão, chegando já aí a entender o que ele quer com a mediatriz. Esses vértices, eles irão formar um segmento quando juntos. A exemplo do que eu farei aqui agora. Considerando que esse vértice é um ponto e esse ponto é A, considerando que esse vértice é um ponto e esse ponto é B, eu posso elucidar uma reta totalmente hipotética. É claro que no plano cartesiano eu não estou respeitando os seus parâmetros, fazendo uma reta amarelinha. E nessa reta, é claro que sem uma régua aqui, eu posso colocar esses dois pontos. Ponto A e o ponto B.
Esses dois pontos, eles formarão um segmento de reta, ou seja, um segmento que é finito, do contrário da reta que não é. Conhecimentos aí que nós temos fundamentais na geometria. Nesse sentido, o exercício nos fala que existe uma mediatriz, que é uma reta, e ela passa por esse segmento. Como nós sabemos também dos conceitos fundamentais da geometria, mediatriz não é uma seviana, que nem altura, que nem bissetriz, que nem mediana. Justamente como ela não é uma seviana, primeiro, ela é uma reta, ou seja, nós podemos montar uma equação sobre ela, e ela não parte de um ponto do triângulo, que nós formamos o triângulo para analisar essas sevianas. Então, ela parte de qualquer lado, encontrando um segmento qualquer, formando com ele 90 graus, sendo assim perpendicular, e dividindo esse segmento ao meio. Ou seja, ela passa, portanto, no ponto médio desse segmento. Então, para entendermos o segundo passo dessa questão, é preciso que a gente encontre, primeiro, o coeficiente angular da reta formada, da reta em cima, sobre esse segmento, que passa por esse segmento, e, é claro, encontrar o ponto médio desse segmento que nós aqui elucidamos. Como é mais fácil e mais prático, o ponto médio que eu irei encontrar aqui, o valor correspondente de 1 e 5, para nosso par ordenado aqui. Nesse sentido, a gente tem que começar a imaginar em uma questão como essa, quais serão os fatores que vão permitir que a gente ache a equação. Como eu falei ao longo da resolução, eu já identifiquei um para vocês, que é o quê? O coeficiente angular. O coeficiente angular dessa equação que passa por AB vai permitir que a gente calcule o coeficiente angular da nossa mediatriz, por aquela regra em que coeficientes angulares de retas perpendiculares dão igual a menos 1. E, enquanto o ponto médio nos permitirá terminar a nossa equação encontrando aí o n da nossa equação, lembrando da fórmula da equação reduzida. Entendido? Então, o terceiro passo, após identificar isso, é usar essas regrinhas e então resolver a questão achando a equação da mediatriz. Continuando com esse módulo, na questão 5, a gente então calcula o coeficiente angular da nossa equação que passa pelo segmento AB a partir desta formulinha que a gente tem do coeficiente angular para as retas, que é a variação do y sobre a variação do x dos dois pontos encontrados. Nós, então, com esse coeficiente angular, achamos o 2, e esse aqui, percebe-se que eu coloquei M2, porque nós jogaremos também nessa formulinha aqui que nós temos, que eu tinha falado na parte do vídeo anterior. O M1 é o coeficiente da nossa mediatriz, é o que nós desejamos para a questão. O M2, como eu mostrei aqui, calculando já a variação do y e a variação do x, é igual a 2. Continuando aqui, obviamente, substituindo o M2 por 2, fazendo o cálculo, nós encontramos menos meio. Nesse sentido, nós já passamos para a equação reduzida da reta, que na geometria analítica é representada por y é igual a mx mais n. Substituindo o m que nós encontramos por menos meio, nós temos aqui menos x sobre 2 mais n. Como eu tinha falado, é importante a gente descobrir, na nossa análise da questão, quais serão as dicas que o exercício nos mostra para a gente encontrar a equação inteira. E essa dica foi dada, que é a qual? Que essa equação corresponde a uma mediatriz. E a mediatriz, nada mais, nada menos, passa pelo ponto médio. E como foi possível calcular esse ponto, nós sabemos que é 1 e 5. Agora, substituindo nessa equação, a nossa equação reduzida corresponde a y igual a
menos x sobre 2 mais 11 sobre 2. No entanto, é possível que, primeiro, o exercício peça que você faça a equação geral. Nesse caso, a equação reduzida. Inclusive, nós podemos colocar aqui no mesmo denominador tranquilamente. Aqui, só por uma questão didática, eu coloquei o 11 sobre 2 separado. Agora, na equação geral, passando todos, então, para o primeiro membro, nós temos aqui essa equação geral. Nesse caso, eu acabei multiplicando cada membro por 2, para então eliminarmos o 2 no denominador. E nós encontramos essa resposta final. Então, vamos com mais uma questão bem tranquila, bem fundamental, para nós entendermos mais uma vez o estudo das cônicas dentro da geometria analítica e como isso pode ser aprofundado em vestibulares mais específicos. Então, vamos aqui. Essa questão, como está na descrição, ela nos apresenta uma equação correspondente a uma parábola de eixo de simetria horizontal. E isso é importante nós termos sentido ao analisarmos o gráfico que pode ser elucidado aqui nesse quadro. Lembrando que isso não segue os termos, os parâmetros dentro do plano cartesiano. Então isso está totalmente fora. Então não se baseiem em que essa equação representa realmente essa parábola, ok? Ela realmente não representa, tendo em vista que eu não coloquei direitinho os vértices, onde está o foco, então não se baseie nisso. Então, para entendermos, já coloquei aqui tudo mais ou menos, é importante a gente saber esse gráfico, porque a questão nos pede o vértice e nos pede o foco. Para isso, então, é importante a gente pensar qual novamente será a equação que iremos utilizar para esta questão. E a equação mais importante, mais prática, será a equação de reconhecimento de uma parábola de eixo de simetria horizontal, que é essa daqui embaixo. Ela é um pouquinho grande, então desculpe se não ficou tão legível assim. Então, fazendo essa equação, a gente pode compará-la com os termos da equação que a questão nos deu, ou seja, o A com o 1 sobre 2P, o B com menos Y vértice sobre P e o C27 com o Y vértice ao quadrado mais 2px vértice sobre 2p, ok? Comparando isso, nós iremos encontrar o parâmetro, que é 1 sobre 2, iremos encontrar o y vértice, que é o menos 5, e iremos encontrar o x vértice, que é o 2. Então, o vértice nós já colocamos aqui, já encontramos pela equação. O foco, nesse caso, a gente teria que entender aquele conceito também básico para dentro do estudo das parábolas da geometria analítica, que é o parâmetro corresponde à distância da diretriz até o foco. O parâmetro sobre 2 é justamente a distância da diretriz até o vértice e do vértice até o foco. Então, o que a gente precisa saber, e por isso uma análise gráfica necessária? A gente já sabe que o nosso vértice ele tem como ordenada o menos 5. Então, já dá para saber que o nosso foco tem como ordenada o menos 5. Agora, como o nosso vértice tem como ordenada o 2, e justamente P sobre 2, aqui no caso sendo 1 sobre 4, né, a metade do nosso parâmetro, 1 sobre 4, nós, como está na mesma ordenada, iremos adicionar 1 sobre 4 para encontrarmos o valor do foco, que esse valor corresponde a 9 sobre 4. Beleza? Então, como está e somente como está na mesma ordenada, nós podemos realizar essa operação de soma do 2 com o 1 sobre 4. Que é 9 sobre 4. Novamente, por que essa operação? Porque eles estão na mesma ordenada e porque o parâmetro sobre 2 corresponde à distância do vértice até o foco. Encontramos, então, o que nós queríamos. E a letra C, o encontro com o eixo X. Desculpe aí, novamente, a minha letra não ser tão legível nesse quadro, é um pouco apertado colocar aqui embaixo. O encontro com o eixo X, a gente pode comprová-lo pela nossa equação aqui, ok? Ele será correspondente ao valor do y
igual a zero. Então, quando nós igualarmos o y a zero, nós encontraremos o encontro com o eixo x, o ponto de encontro com o eixo x. Esse ponto de encontro facilmente dá para identificar, que é o 27. Então, x corresponderá a 27, logo o ponto será 27,0. Desculpe se não está muito legível aqui. Então, são essas duas questões, espero que vocês tenham gostado e vamos continuando aí firme e fortes nesses estudos. Obrigado!